Alô? Alô? Alô, teste. Alô, alô, testando. Alô, alô. Alô, alô. Passar meu posto para Raquel. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, nesse domingo gostoso, no meio de um carnaval, né? Tá todo mundo animado. Nós vamos aos recadinhos de sempre. Bom, a casa tem trabalho todos os dias, às segundas, terças e quinta, às 8 da noite, às quartas, às 14 horas, aos sábados, às 17 horas. Domingo Alô, alô. estão aqui. E a sexta-feira tem um trabalho diferenciado, que é um de atendimento a dependente químico. É um trabalho fechado. Não está funcionando? Não, a outra. Tem nossas atividades também com relação ao servir os lanches para os nossos amigos moradores de rua, nossos irmãos, que é todo sábado também, às 5 da tarde. Acho que a palestra é às 3h30. Palestra é às 3, né? No sábado? É. 16 horas, né? Às 15, é isso mesmo. É o lanche que é às 17, isso. Tá? E também tem a cesta básica, que a gente ajuda 62 famílias. Então, quem puder cooperar, ajudar com alimento não perecível. Tá? Então, vamos lá. Vamos nos concentrando. Vamos deixando nossos probleminhas, nossos afazeres para o lado de fora. Vamos voltando o nosso pensamento, o nosso coração para dentro desta sala. Vamos abrindo a nossa mente para os novos conhecimentos, para absorver tudo que da palestra de hoje. E vamos pedindo ao Pai e aos nossos amigos que nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê sustentação para os ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra quem vai dar nosso amigo Caetano é sobre o livro Atitudes Renovadas, do Divaldo Franco, psicografia do Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Anjos. E o capítulo é Sempre o Equilíbrio. Seja bem-vindo. Exatamente. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Nessa bela manhã de domingo, né? Carnaval, que gostoso, né? Todo mundo pulando aí? Acompanhando os desfiles? Não? Caramba, até dei uma olhada ontem. Primeiro desfile. Bacana, né? Gente, nós estamos aqui hoje nesta casa bendita, já preparada pelos nossos irmãos espirituais, buscando, como sempre, o equilíbrio, né? A gente vem aqui buscar energias novas, buscar ânimo novo, não é verdade? Viemos buscar um pouco de carinho, né, de consolo. E isso é necessário,
Porque nós, enquanto almas imortais, enquanto espíritos divinos, necessitamos dessa paradinha em nossas vidas materiais. Oi, Paulinho, tudo bem, querido? Necessitamos dessa paradinha momentânea para refletir, para meditar. Então reservamos essa 1 hora, né, durante a semana para fazer esse trabalho gostoso de reflexão sobre nós mesmos. E o texto o qual somos chamados a refletir hoje é esse da Joana, nossa querida irmã, que já muito vem aí com o nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, que todos conhecem, né? O Divaldo, famoso pelas suas palestras, não só no Brasil como no exterior. Trazer assim esse tema para a nossa reflexão dessa manhã. E aqueles que acompanham as minhas discussões aqui com os companheiros sabem que eu gosto de ler os textos. Porque muitos de vocês às vezes não têm oportunidade de ler os textos, né? Nem tempo, né? E os textos da Joana são assim algo fantástico. A gente aprende muito com essa irmã, com esse grande espírito que hoje se dedica a continuar a obra de Jesus, né? Despertando nossos corações para a nossa realidade espiritual. Isso é o mais importante, viu, meus queridos, aqui, dentro da doutrina, é despertar finalmente as nossas consciências para a realidade espírita, para a realidade de espíritos que somos, de espíritos imortais. Por que é importante? Porque nós, na vida material, nós somos atraídos para muitas coisas, né? Nós temos nossa vida profissional, nós temos uma vida familiar, nós temos um monte de coisa a realizar, muitas experiências que nós nos propomos a realizar e estamos realizando. E essas experiências, muitas das vezes, nos envolvem até o ponto que nós esquecemos que somos espíritos imortais, né? E aí vem algumas preocupações, como as dificuldades, as doenças, o problema da morte, tudo isso nos atormenta, né? Por isso que é bom dar essa paradinha a cada semana em nossas vidas aqui, nessa casa, para a gente refletir sobre essas coisas, né? Para que a gente busque o quê? Calma e finalmente equilíbrio, como aconselha aqui a Joana. E é justamente sobre isso que a Joana, já na entrada do texto, ela diz que nós ficamos realmente atordoados com as nossas experiências, né? Nessa imersão na vida, na matéria, né? E todos nós agora estamos vivenciando isso, que quando a gente assume o corpo, quando a gente entra na matéria, esse corpo nos envolve como nos fechando numa pequena prisão, nós ficamos somente nos relacionando com o mundo exterior através de 5 sentidos, né? Vendo, ouvindo, tateando, recebendo informações desse mundo material por vias muito factíveis, muito perceptíveis. Nós nos perdemos um pouco, nós esquecemos de nos voltar para nós mesmos, nós ficamos muito preocupados em receber informações do mundo externo e nos voltamos muito poucas vezes para o nosso mundo interno. E aí a gente começa a se confundir. Muitas questões começam a nos confundir, porque na essência nós somos espíritos. E somente as coisas físicas, as coisas que o mundo exterior nos fornece como informação, não nos satisfazem. E a gente entra numa espécie de busca, né, interior, que nós não sabemos muito bem o que é. E aí nós fugimos para tarefas, entramos em religiões, estudamos filosofias, nessa busca interior. Por isso que é importante essa nossa reflexão semanalmente, a gente parar alguns minutos e refletir um pouco sobre a nossa real condição, para a gente buscar justamente esse equilíbrio, o equilíbrio que deve haver entre a nossa vivência na matéria e a nossa consciência espiritual. Ou seja, estarmos plenamente conscientes que somos espíritos em novas experiências na matéria. Aí sim nós vamos, com tranquilidade, nos ligando ao plano superior da vida e recebendo dele diretamente, sem intermediários, as energias necessárias e os conselhos tão necessários também para nos conduzir nas tarefas da vida material. Este é o segredo, meus queridos. Então, a Joana vai nos aconselhar que nós devemos nos dirigir nesse caminho das nossas experiências, sempre buscando o equilíbrio. Que ela diz aqui, o caminho do meio, né? O caminho do meio.
Nunca andar pelos extremos. O equilíbrio é a postura ideal em todas as circunstâncias e situações da vida. Então não eu devo ser equilibrado só quando estou na igreja. Não, vou ser equilibrado só quando estou no meu trabalho. Não, quando eu estiver em família. Não. O equilíbrio é necessário em todas as circunstâncias da vida. E quando nós falamos vida aqui, meus queridos, nós estamos vivendo a vida integral, tá? Tanto essa vida que vocês estão acostumados com a vida material, a de vigília, que vocês estão quando estão acordados, fazendo coisas, como essa, da vida espiritual. A gente não tem muita consciência, não tem plena consciência, porque estamos um pouco embotados pela matéria, mas que vivemos plenamente quando dormimos, por exemplo. São 8 horas de sono, né? Acho que todos aqui dormem pelo menos 8 horas de soninho. São 8 horas que nós estamos nesse mundo do qual nós viemos. E lá também trabalhamos, vivenciamos, nos relacionamos. Então, quando nós falamos vida, estamos falando dessas duas vidas. Perfeito? Muito bem. Aí ela lembra que as lutas, né, e que são tantas, quem vai negar que a nossa vida é feita de lutas e tribulações? Quase sempre induzem ao desencanto e à amargura, não é verdade? Isso porque o ser humano, por que isso às vezes a gente fica desanimado, desalentado, sem ânimo para prosseguir? Por que acontece isso? Isso porque o ser humano sempre aguarda resultados excelentes, abundantes. Ela põe a palavra aqui, opimos. Como nem eu conhecia essa palavra opimos, eu fui buscar. E nós sempre queremos resultados excelentes, abundantes, né? Grandiosos, de todas as tentativas de realização. Por que acontece isso? Desinformado quanto às finalidades da existência terrestre. Isso é a verdade. O ser humano, ele quer sempre o sucesso, né? Hoje está em moda isso, né? A sociedade exige de você o sucesso. Você tem que ser um cidadão de sucesso. Isso é exigido de você. Não é pedido, é exigido. E isso, quando a gente não atinge esse estado de sucesso ou de felicidade extrema, que todos nós achamos que vamos encontrar aqui, nós caímos em desânimo, né? Por quê? Porque essas utopias, essas ilusões, convidam-nos ao otimismo exagerado, sem as reflexões em torno dos valores reais que devem ser buscados em todos os empreendimentos. Interessante. Então a gente se perde nesses convites feitos pelo mundo material. Como a gente esquece que nós somos espíritos e que temos assim uma longa experiência da vivida, nós queremos ter sucesso. Nós atendemos a esse apelo do mundo material que exige nosso sucesso e realizações sempre excelentes, né? Já começa isso na escola. Nós exigimos nossos filhos que eles sejam os primeiros, que tenham boas notas, né? Que além da escola façam karatê, judô, inglês, francês, alemão, tudo, né? Já começa por aí. Desde pequeno, sem perceber, a gente começa a exigir dos nossos... Por que a gente quer que nossos filhos sejam assim, essas excelências? Nós começamos a exigir nossos filhos. Muitas vezes nós mesmos, pais, não temos equilíbrio. Não temos senso. Nós exigimos dos nossos filhos mais do que eles podem nos dar. Enchemos nossos coitadinhos de atividades. Não permitimos nem que eles brinquem à vontade, né? Às vezes não tem um tempinho para brincar. Percebe? E isso vai continuar nas nossas vidas. Na adolescência, depois como profissionais. Né? Quando a gente não atinge isso, o que acontece? Desengano. Né? Como noutra situação, existe uma defasagem em relação à realidade, caracterizando o desequilíbrio e imaturidade do indivíduo. É lógico que a gente se choca com a realidade, né? Porque nem todos nós viemos para estarmos nos holofotes. As nossas experiências, as nossas diretrizes traçadas no plano espiritual, vamos sempre lembrar, porque esse é o plano de origem, e toda reencarnação não é acaso, ela tem uma planificação, um planejamento. Os nossos planejamentos, a nossa planificação, nem sempre está nessa direção. Né? Então a gente fica um pouco perdido realmente na vida. Se nós não buscarmos a nossa origem, não voltarmos, não pararmos, fazermos a reflexão e voltarmos à origem, retomar o fio da meada, muitas vezes nós vamos realmente cair na depressão, no suicídio e outros caminhos não desejáveis para o espírito imortal. Por quê? Porque atrasa a nossa evolução. Agora, quando a reflexão faz parte do
do hábito existencial, as medidas do equilíbrio se expressam confortadoras, orientando na conquista dos objetivos superiores e da harmonia íntima que deve viver em todos os momentos, por mais desafiadores que se apresentem. Então as criaturas que buscam reflexionar, que não se deixam levar por esses convites ilusórios do mundo material, que são efêmeros, são passageiros, voltam para a reflexão, como nós estamos buscando agora. Nós já estamos buscando uma outra caminhada, nós já estamos percebendo que, como dizia Paulo, isso já não me convém. Então eu estou buscando, eu estou voltando para a minha origem e buscando novas perspectivas, novos caminhos. É isso que estamos fazendo aqui, com essa reflexão semanal que nós nos dedicamos nessa casa aqui. Por quê? Porque dentro do nosso íntimo, nós já estamos sentindo que esta opção oferecida, simplesmente material, simplesmente, já não nos satisfaz. Nós estamos começando a perceber, né, que existe uma coisa chamada vida material, que nós devemos nos dedicar, e uma outra também espiritual, que se complementam, não se excluem, que se complementam. Aí ela continua nessa reflexão. Então exige equilíbrio. Se nós tivermos equilíbrio, nós vamos conseguir harmonia e vamos conseguir sucesso. Não aquele sucesso que as luzes, os holofotes, mas sucesso íntimo, para você mesmo, íntimo. Você se sentirá um cidadão equilibrado. Não vai se importar com a opinião, inclusive, da galera. Não vai querer nem os holofotes, porque não será necessário. Quando a gente precisa de holofote é porque nós não estamos em equilíbrio. Nós estamos precisando de bengala, estamos tortos, né? Estamos precisando apoiar em alguma coisa. Isso se reflete, isso vai aprofundando, viu, gente? Isso vai aprofundando nos relacionamentos, que a gente precisa que alguém fique nos amando todo o tempo, nos acarinhando todo o tempo. Se isso não acontece, nós ficamos um pouco ressentidos. Vai aprofundando isso. Tá? Então, por outro lado, a insensatez que predomina no comportamento humano se encarrega de conduzir a pessoa à busca da felicidade louçã. O que é uma felicidade louçã? Uma felicidade sem mácula, né? Limpa. Feita de sonhos e engodos. Engodos e enganos, né? Que passam deixando o vazio existencial em prevalência. É verdade. Se nós deixarmos nos conduzir por esses convites efêmeros da matéria, nós vamos cair nas depressões, porque realmente a matéria ela é incapaz de suprir todas as necessidades do espírito, que é imortal. Por quê? Porque a matéria é efêmera, não tem essência própria. Só nós somos imortais e temos essência própria. Em algumas circunstâncias, emula ao entusiasmo excessivo, que termina em frustração e amargura. Nós somos assim. O ser humano, porém, encontra-se programado para alcançar o paraíso que nele reside em germe. Olha que interessante. A felicidade está em nós. A perfeição está em nós, mas só que em germe. Ele tem que ser trabalhado, desenvolvido. Que nem uma semente, né? A semente é assim, não basta você jogar lá no solo. Precisa cuidar. A árvore está na semente em germe. Para aparecer a árvore, nós temos que cuidar, plantar adequadamente na época certa, cuidar, regar, não permitir que as ervas daninhas comam. Nós somos a mesma coisa. Há tudo aqui em nós. Só que nós temos que cuidar disso. Então, se nós viemos aqui para a experiência física, esquecendo que somos espíritos, cuidamos somente da parte material, esquecendo desse germe espiritual, realmente ele não vai crescer. Ele vai atrofiar. Vai atrofiar. Então, o ser humano, porém, encontra-se programado, viu, tá vendo, gente? Para alcançar o paraíso que nele reside em germe, aguardando o desenvolvimento que as experiências da vida se encarregam de liberar. Olha que interessante. Olha que a importância da vida material. Tem uns que acham que não. Em função disso, nós sermos espíritos, acham que a vida material é totalmente indispensável. Não precisamos da vida material. Eu vou para um mosteiro e vou me dedicar a ficar rezando o dia inteiro. Também isso não é a solução. Por quê? Porque as duas vidas se complementam. Uma precisa da outra. É nas experiências da vida que se desenvolve o espírito. Olha que interessante. Então você precisa das tarefas materiais para desenvolver, sim, os seus dons espirituais. Porque você desenvolve, trabalha a sua inteligência, você desenvolve as suas capacidades,
intelectivas, manuais. Percebe como uma coisa está ligada com a outra? A gente não pode desvencilhar uma da outra. Uma leva a outra. Então as experiências, a vida, as encarnações sucessivas, como dizem os nossos mestres espirituais, elas servem justamente para nós desenvolvermos o nosso potencial espiritual. Olha que bacana. Mas só para isso. Qual é o erro que nós estamos cometendo? O apego à vida espiritual. Que darmos mais importância às coisas materiais que são efêmeras, que não têm existência própria, em detrimento do espírito. Esquecendo que as experiências, a vida na matéria, é apenas uma ferramenta, uma oportunidade para você desenvolver os seus potenciais. Esses germes que ela está falando aqui, ó, que estão em nós. Percebem? Esse é o grande engano que nós estamos cometendo. Dá mais importância ao que sensibiliza os nossos 5 sentidos do que realmente o que nós somos, espíritos imortais. Então, o que nós fazemos? Buscamos filosofias imediatistas, trabalhadas na futilidade, que, no entanto, nos fascinam e conduzem-nos pelo caudaloso rio das distrações materiais, sem lhe produzirem a harmonia indispensável para o autoencontro. É verdade. Mas isso também faz parte da experiência, né? A gente, às vezes, envereda por filosofias, adota alguns caminhos, né, que nos encantamos, né, com as palavras e com os conceitos. Né? E, às vezes, sem tomar muito cuidado, se são realmente, se tem base, se são factíveis. Né? E, às vezes, nos iludimos. Né? Às vezes, quando a gente caminhou um longo caminho, né, aquela filosofia, a gente percebe que está no caminho errado. Não tem problema, volta e recomeça. Bom, em face dessa opção equivocada, se argamassa a expectativa de felicidade, né? Se constrói, se argamassa, apenas no comportamento sensorial de efêmera duração. É isso que ela está dizendo aqui. Né? Às vezes, enveredamos um caminho que nos leva não nos leva ao encontro do ser espiritual. Nos leva, de novo, ao materialismo puro, simplesmente, que tem uma duração efêmera. Os nossos irmãos espirituais nos ensinam que a matéria não existe em si, não é verdade? É apenas energia condensada. E que está a todo momento tentando se desfazer, voltar ao seu estado original. Perfeito? Então ela é apenas ferramenta, momentânea. Então a conscientização da realidade é desafio, gente. Olha só o que ela coloca. É desafio. Por isso que não é fácil. Por isso que muita gente fala, poxa, mas é difícil. Por quê? Porque é desafio para o espírito. Esse desafio é necessário. Senão, ele não desenvolve os germes internos que ele tem que desenvolver. Ele não se torna um ser de luz, né? Um ser capaz. Não se autoconhece. Então, a conscientização da realidade é desafio que somente poucos interessados, olha só, por que tão poucos conseguem? Porque poucos interessados em aprofundar os objetivos existenciais conseguem identificar, entregando-se-lhes, né, a esse trabalho com alegria. Olha aqui outra coisa que tem. Muita gente acha que tem que ser sacrifício, o negócio tem que ser dolorido, tem que sangrar. Não, esse trabalho tem que ser feito com alegria. Tem que ter alegria em autodescobrir-se que você é um filho de Deus, finalmente. Nossa, finalmente eu estou consciente de que sou um filho de Deus. Mas não aquela consciência que vem de fora, não. Essa consciência que vem de dentro. Porque quando ela nasce de dentro, você desenvolve isso internamente, sim, a felicidade vem com você. A luz começa a realmente a expandir-se. Vocês percebem como é esse trabalho? Por isso que nada de fora vai nos contentar. É efêmero, demora pouco tempo. E nós confundimos às vezes com essa coisa sensorial com felicidade, não é? Não é? Crê-se indevidamente que são incompatíveis os objetivos do progresso material em relação àqueles de natureza transcendental. São incompatíveis, não são, como eu falei para vocês, não são. São complementares, né? Não são incompatíveis, muito pelo contrário, são perfeitamente compatíveis. A nossa experiência material leva ao desenvolvimento espiritual, desde que realizado com equilíbrio, sem exageros, sem andar pelos extremos. Sem dúvida, os compromissos terrenos, aqueles que fomentam o progresso da sociedade, também fazem parte integrante das altas responsabilidades morais do espírito imortal. Então, meus queridos, não nos atormentemos. Todos estão contribuindo para esse despertamento
espiritual. Todos, em todos os níveis da sociedade. Não fiquem preocupados com isso, tá? Todos estão contribuindo de alguma forma. Porque é uma coisa individual. É o individual que forma o coletivo. Percebe? Parte do individual. Por isso que a doutrina espírita centra a educação no espírito, no homem, no indivíduo. Porque sabe que se educar o indivíduo, vai reeducar a sociedade. Sem dúvida, desse modo, aqui no outro capítulo, ó, interessantíssimo esse pedacinho que ela nos orienta aqui. Ó. Desse modo, é necessário refletir em torno da conduta, não se entregando de forma afanosa, exagerada, ao labor material, como se fosse o único dever a cumprir. Olha que interessante. Tampouco abandonando tudo com desprezo pelas tarefas sociais e humanas, a fim de cuidar da vida espiritual. Porque às vezes nós caminhamos por esses extremos, está vendo? Não estão lá nem tanto cá, no meio. Não é verdade? Não tem irmãos nossos que abandonam a vida material e vai ser monge, vai ver a vida de ermitão, buscando a iluminação espiritual. E tem aqueles também que não se importa com a vida espiritual, que o importante é material, é realizar, é ter, acumular. É ter, em vez de ser. São extremos. Vamos unir isso, vamos unir essas duas tendências, e você tem um equilíbrio. Realizar as tarefas materiais que viemos realizar, e despertar em nós a consciência que somos seres espirituais, para cada vez mais realizarmos melhor as tarefas que viemos realizar. Essa é a proposta. É isso que não foi muito bem colocado para nós, né? em todo esse tempo. Sempre nos colocaram os extremos, né? Você está lá ou está aqui. Né? O equilíbrio consiste no trânsito pelo caminho do meio, mediante o discernimento. O que é discernimento? Raciocínio, gente. Razão. O que dizia Kardec? Razão. Raciocínio, discernimento. Que promove a vida material ao tempo que ilumina a consciência. De novo, batendo esse conceito, tá vendo? Promove a vida material ao mesmo tempo que ilumina o quê? A nossa consciência. Então, através do trabalho, nós também podemos adquirir consciência espiritual? Sim, todo instante. Todas as profissões permitem realização espiritual. Desde que dedicada, como ele diz aqui, com alegria. E principalmente uma palavrinha que nós chamamos amor ao seu semelhante. Então, você desenvolvendo suas tarefas no teu dia a dia lá, você está se realizando espiritualmente. Sim. Não precisa ir a um templo, a uma igreja, nada. No teu trabalho, você já pode fazer essa tarefa tão importante para nós mesmos. Então, o equilíbrio consiste no trânsito pelo caminho do meio, mediante o discernimento que promove a vida material, ao tempo que ilumina a consciência, com o combustível do amor e da ação dignificante. Olha, aqui ela complementa. Olha, amor e ação. Sem ação, não vai acontecer nada. Sem amor também não. Olha que interessante. Trabalhar sim o material, que é a ação, está agindo, e com doses de amor, que vai ser o combustível do seu desenvolvimento espiritual. Não é fácil. É tão fácil que a gente não acredita, né? Não é verdade? As experiências vividas no corpo físico são de vital importância para o desenvolvimento do espírito, que alarga os horizontes do conhecimento e do sentimento, lentamente penetrando nos arcanos da vida. Então, isso aqui é de fundamental importância, estão vendo? Olha só. Então, as experiências vividas no corpo físico são de vital importância, ela coloca, para o desenvolvimento do espírito. Então, as coisas não estão desconectadas, meus queridos. Estão, muito pelo contrário, estão ligadas, uma à outra. Como tem que ser. Tá? Só que ela diz que essa aquisição de conhecimento é lenta. Por isso nós temos que ter paciência. Nós temos que buscar o equilíbrio sempre. Porque é lento. Nós temos que reconhecer as nossas limitações. Não podemos realmente cair no desespero. Nós temos que caminhar. Caminhar passo a passo. Porque é lento realmente o progresso espiritual. Porque se corrermos, como nós somos ainda fracos, com certeza nós vamos cair adiante. Não muito distante de onde nós estamos. Perfeito? É lento. Vagarosa, porém, seguramente, a marcha de quem pretende alcançar as alturas espirituais é feita de pequenas realizações no círculo humano onde se encontra.
Então, aquela questão dos holofotes, que ninguém espera o holofote, tá vendo? Porque essas conquistas, elas são lentas, são pequenas e muitas vezes imperceptíveis. Por quê? Porque elas acontecem a nível individual. Que ninguém espere aplausos ou realmente um sambódromo, porque ele se realizou espiritualmente. Não vai ter, tá bom? Esse é outro tipo de realização. É um outro tipo de iluminação. Aquela iluminação do sambódromo vem de fora, né? Os holofotes que vêm de fora. Essa não, essa tem que vir de dentro. Se não vier de dentro, não acontece. O céu ambicionado e que parece distante encontra-se ao alcance do primeiro passo, onde tem lugar as suas fronteiras. Tá vendo? Olha só, tão distante e tão perto. Por isso que eu disse para você, é tão fácil, né? Mas ao mesmo tempo tão difícil. Porque como ela vem em alerta, tem tribulações, tem dificuldades. Né? Dificuldades que nós às vezes achamos muito difíceis de transpor. Então ela vai aconselhando aqui que a conquista real da felicidade somente se torna factível quando se compreende o que de que se constitui. O de que se constitui. O que é essa felicidade que eu procuro? Primeira pergunta que tem que falar. Que felicidade eu estou procurando? Que tipo de felicidade eu estou procurando? Essa efêmera, momentânea, ou uma mais perene, que vem do equilíbrio interior? Os fogos fatos do prazer apresentado pelo materialismo e pelas doutrinas religiosas de ocasião diluem-se à medida que a realidade se apresenta. É verdade. Não resistem à realidade. O vir a ser a que todos aspiram deve constituir-se pelos conceitos da beleza, da harmonia e da autorrealização que se firmam nos ideais enriquecedores. Todos anelam pela conquista do paraíso. Nada obstante, poucos se entregam ao afã, quer dizer, ao trabalho de encontrá-lo, derrapando nos abismos infernais do desequilíbrio. Isso também é uma realidade. Porque nós temos aquela coisa de correr. Né? Queremos transformar em santos em poucos dias, né? Ou lendo poucas coisas. Há aqueles que assim procedem porque elegeram os caminhos da obstinação perversa, da conduta irrefletida, das ambições desmedidas. E outros existem, que embora se encontrem no roteiro do bem, utilizam-se negativamente das suas diretrizes para autopromover-se. Olha só. Afligindo e ignorando os demais carentes que encontram pelo caminho. Isso aqui acontece demais nas religiões, pessoal. Aqui, ó. Acontece. Autopromoção. Realmente estão lá fazendo caridade, pregando, até uns evocando o nome do nosso mestre querido Jesus, só que com a única finalidade de autopromover-se. Desse modo, seguem aos infernos trilhando os roteiros do céu, isto é, da bondade, da fé, da solidariedade, que não sabem ou não desejam vivenciar. Olha que interessante, não é verdade? Estão no caminho do bem, não estão? Só que não querem vivenciar. Conhecem, só que não estão vivenciando. Comprometidos com o mal desde antes, conhecem a maneira de triunfar, porém demoram-se estacionados nos ancoradouros do vício, em que se comprazem da comunidade que os agrada. Nós caímos nesse vício, nós temos esse risco, nós temos que tomar cuidado, porque nós temos uma maldita mania dentro de nós de nos acomodarmos. Se a gente encontrar moleza, a gente se acomoda. Né? Seja na conquista dos bens materiais, na riqueza, né, no conforto, mesmo na saúde, a gente acha que está com uma super saúde, né, a gente se acomoda. Nem cuida, nem tenta, nem vai mais ao médico. Né? Quando se acende uma luz na razão direta que a claridade se esparge, os objetos que estão em frente produzem sombra. É valiosa por fora, sem dúvida. Todavia, quando alguém se auto-ilumina, a semelhança de uma lâmpada gloriosa faz-se toda a claridade. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tá? Quando você é iluminado de fora, tudo aquilo que você está falando, as suas atitudes, não refletem a tua luz interior. Você fica opaco. Você é apenas palavras. Coisas, às vezes, muito eloquentes. Mas são apenas palavras. Porque não tem a luz interior. Ao contrário dessa proposta aqui. Que nós estamos buscando o despertar dessa luz. Essa luz que contagia todos os nossos irmãos que nos rodeiam. Quando a gente fala, quando a gente atua. Tem que ter essa luz interior junto. E ela aparece. É só ver aí os nossos grandes irmãos, Chico Xavier, né? Olha a luz desse homem, né? O próprio Divaldo, né? Tem luz interior esses nossos irmãos.
Porque desenvolveram. Não foi dado de graça. Não, eles desenvolveram. É esse germe que ela se refere. O esforço empregado para emboscar no coração a luz da verdade é o compromisso de todo ser inteligente. O que nós somos? Seres inteligentes. Nós somos os seres inteligentes da criação, né? Durante a vilegiatura carnal, ou seja, durante a existência física. Cada passo dado adiante faculta a conquista de mais alto patamar de ascensão, superando as aspirações mantidas e desenhando novos anelos que promovem para cima. Nunca te detenhas. Então aqui vem o conselho dela. Então, nunca te detenhas. Portanto, no já conseguido, tendo em vista que não existem limites para quem se entrega à luta evolutiva. Não existe limites, gente, está vendo? Por isso temos que ter paciência. Essa luta que nós estamos empreendendo, buscando novas claridades, buscando evoluir, compreender cada vez mais as leis divinas, compreender o nosso Pai em toda a sua grandeza, ela é uma busca que não tem fim, ela é infinita. Por isso não tenhamos pressa. Não será lendo 2 páginas do Evangelho, falando 2 palavrinhas aqui e acolá, que nós vamos realizar essa tarefa tão grandiosa. Exige o quê? Persistência. E exigirá várias existências. Esse que é o maior segredo. Exigirão várias existências. Mas, como ele diz, cada passo, cada existência é um passo. Então, vestindo a indumentária da humildade e revestindo-se com a couraça da fé em Deus, todos os seus esforços se coroarão de bênçãos, e as tuas pegadas ficarão na retaguarda como setas de luz, apontando o rumo seguro para aqueles que virão depois. Quantos nossos irmãos já fizeram isso, né? Nós não estamos seguindo pegadas de irmãos nossos que já vieram antes de nós? Pois é. Nesse empreendimento encontrarás as dificuldades colocadas pelos anões morais, que te buscarão cercear o passo, que lutarão por desanimar-te, ou que tentarão envolver nas suas malhas da bajulação, do encantamento, caso não te consigam derrubar. Então tudo isso será uma dificuldade, tá vendo? Não vai ser fácil a caminhada. Porque existirão aqueles que não querem que você divulgue, que você se ilumine, que você se liberte. Vão oferecer obstáculo? Sim. Perfeito? Mesmo aqueles que te bajulam. Né? Os nossos irmãos espirituais sempre ligam, cuidado com aqueles que te bajulam, que te elogiam, né? Porque você pode cair no orgulho. Mantenha o equilíbrio em todas as situações em que te depares. Então, equilíbrio sempre. Mesmo nós que estamos buscando, já estamos despertando para essas novas necessidades, tenhamos bastante cuidado, né? Para não derraparmos nessa caminhada. Pare e reflexiona, a fim de avançares com segurança, que nós já estamos fazendo. Nunca desista dos ideais que engrandecem a vida e dignificam a existência. Hoje o mundo, né, nos oferece esse monte de opções. Nossa, olha fulano como está bem, né? Olha aquele outro, né? E às vezes nós ficamos tentados. Poxa, eu aqui, né, lutando honestamente, pagando meus impostos, não vou para frente, falo assim, não vou para frente. Não se iluda, querido amigo. Nunca desista dos ideais que engrandecem a vida e dignificam a existência. Todo empreendimento que objetiva a transformação moral do indivíduo e da comunidade enfrenta dificuldades e lutas. Então, não existe evolução sem luta. Perfeito? Aquela história de que os anjos, né, foram criados perfeitos, também não existe. Todo anjo que nós conhecemos enfrentaram lutas para desenvolver os seus germes espirituais, tá bom? Por isso que eles são anjos hoje. Né? Adquire o quê? Experiência. Permanece confiante no teu esforço e no auxílio que receberás de Deus através dos seus mensageiros, se te voltares para Ele. Claro, olha só. Isso aqui é uma mensagem importante para nós, porque nós às vezes chegamos aqui realmente desanimados, né? Desiludidos. Aqui, ó. Permanece confiante no teu esforço, olha que interessante, no teu esforço, e no auxílio que receberá de Deus, porque através do teu esforço receberás o auxílio, através dos seus mensageiros, se te voltares para Ele. Assim, nunca percas o equilíbrio quando te encontres no meio da batalha. E nós estamos no meio da batalha, não estamos ou não estamos, gente? Nós estamos no meio da batalha. Não está fácil a gente viver nesse mundo. A vida está difícil, não é verdade? Muitos conflitos ainda no nosso mundo, muitas moléstias a vencer, muitas doenças graves que a nossa ciência ainda não domina, não é verdade? E cada vez aparecendo mais, nós estamos desenvolvendo mais, porque o ser humano é complexo. Mas nós estamos na batalha, nós temos que confiar, por quê? Nós somos espíritos imortais.
Percebem? É isso que a mensagem tenta nos animar, nos devolver ao nosso, o sentido real das nossas vidas. Tá? O que nós realmente somos. Tá? Aí ela lembra, finalizando o nosso discurso de hoje, que Jesus, né, o nosso mestre e irmão maior, era um rei solar que no vale sombrio do planeta mergulhou nas densas vibrações desse planeta de modo a libertar por definitivo todos aqueles que ainda se encontravam aprisionados na ignorância e na selvageria. Pois bem, Jesus ainda está fazendo esse trabalho em nosso meio. Todos nós sabemos que Jesus não foi embora. Ele continua em nosso meio, atuando através dos seus mensageiros de luz, abrindo ainda nossos corações, alertando as nossas consciências e dizendo que Deus, Pai, é amor e misericórdia. O seu equilíbrio durante a transfiguração gloriosa em que foi homenageado por Moisés e Elias permaneceu inalterado, com os mesmos significados, quando na cruz de infâmia e de punição indevida. Esse é o equilíbrio máximo, na elevação do amor sublime e no momento de adentrar-se na esplêndida e permanente madrugada luminosa da imortalidade através da ressurreição. Esse é o convite que ela está fazendo para nós aqui, tá bom? Como Jesus, seguir as pegadas de quem? Do Mestre. O primeiro, aquele que veio com essa incumbência de nos libertar, né? E que às vezes incorretamente a gente pensa que Jesus veio, como é que é? Veio tirar todos os nossos pecados. Não é isso. Ele veio nos ensinar o caminho, tá? Nos dar o roteiro. Nós é que temos que vencer as nossas deficiências e através do nosso esforço chegar também à luz, né? Como todos os nossos irmãos superiores o fizeram. E para a gente fechar esse nosso papo, vou trazer uma poesia, que eu sempre gosto de trazer uma poesia aqui desse livro. Todos conhecem esse livro aqui? Parnaso de Além Túmulo? É do Chico, o primeiro livro do Chico, tá? Tem várias poesias de poetas que estão no plano espiritual, né? Aí a poesia chama-se Lembra-te do Céu. Lembra-te do Céu. Acho que é Marta, é uma menina que escreve a poesia. Lembra-te do céu. És uma estrela caída sobre os pauís da terra, acima de todas as coisas transitórias que se desfazem como as neblinas aos beijos leves do sol. És alma em ascensão para Deus. Olha que bonito. És alma em ascensão para Deus. A tua inteligência e o teu sentimento são fulcros de luz imperecível, que constitui os atributos maravilhosos da tua imortalidade. Por que te debates e desanimas sobre os agrilhões da carne perecível? Contempla o alto. Se a fraqueza te envolve em seus tentáculos, e sentirás uma carícia branda, misteriosa, doce, suave, que promana do empírio constelado para todas as almas que oram, que sonham e choram, buscando Deus. A bússola das suas mais caras esperanças. Quando sofreres, busca aspirar esse aroma divino, e tua alma sofredora sentir-se-á envolta na beleza, no eflúvio peregrino que mana fartamente dos espaços imensos. Na amargura e na dor, lembra esse dia que te espera na indefinível primavera gloriosa de amor. Graças a Deus. Queridos, bom domingo a todos. Que Deus abençoe todos os corações sinceros na busca da renovação interior. Que assim seja. Parabéns pela palestra. Olha, já está me bajulando, senhor. Mas eu sei que você não vai deixar a vaidade de dominar. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer umas perguntas. Caetano está à disposição? Pois, Silvio. Bom dia. Tudo bem? Quem vai fazer? Falar. Opa, nossa amiga Raquel, vamos lá. Oi, Caetano, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Caetano, houve uma parte aí da sua explanação que tocou num ponto que acredito ser fundamental
para a motivação para enfrentarmos os desafios? A fé. A fé. A fé. E essa fé, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando nesse ingrediente, né, para que a gente possa vencer essas batalhas diárias. A fé, às vezes, nós não sabemos explicá-la. Nós adquirimos, aí acontecem as oportunidades para que nós possamos colocá-la em prática. E são esses desafios. E a fé, às vezes, ela é adquirida em uma determinada vida, mas nós vamos colocá-la em prática numa outra. Isso acontece. Que é a questão de nós darmos o testemunho dessa fé realmente que nós adquirimos. E eu acredito, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto esse ingrediente básico nos motiva para enfrentarmos esses desafios diários. Pois é, a fé realmente ela é tema de palestras imensas, né? Assim, discussões filosóficas intermináveis, né? Essa palavrinha fé. Mas fé para nós, queridos, aqui, que estudamos a doutrina, é certeza, tá? Certeza. A fé raciocinada, como preconizava Kardec. Porque só assim ela vai ser sólida, né? A fé também tem que nascer de dentro. Esse é o primeiro ponto. Ela não pode vir de fora. Não é porque alguém está te falando, não é porque... Você tem que buscar, você tem que desenvolvê-la. E você vai só desenvolvê-la quando você começar a sentir a necessidade. Quando você realmente começar a sentir que você precisa fazer essa ligação novamente, voltar para a sua origem. Voltar para a origem, buscar a origem. Qual é a origem? Deus. Qual é a nossa origem? O Pai. Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas. E a fé é essa atitude, que é uma atitude, tá? É uma ação. Porque ela, para ser verdadeira, ela tem que gerar ações. Então, quando você começa a desconfiar, que você está se religando com o Pai, você começa realmente a despertar e ampliar essa convicção, porque ela é uma convicção, certeza, de que existe algo além, realmente, do que isso que você está vendo. Que isso que você parece ou pensa que está vendo. Então, a fé é realmente interior, e ela te dá forças. Te dá força, inclusive, para buscar esse equilíbrio que ela está aconselhando aqui. Porque senão você não busca. Se você não sentir essa necessidade de se religar com o Pai, você não sente essa necessidade de buscar equilíbrio. Muito pelo contrário. Você busca os desequilíbrios, porque eles te atraem. Né? Como atraem vários irmãos. Somente a fé é que nos puxa. Por quê? Porque é um sentimento que nos religa com o Pai. Fala, não, eu sou um ser divino. Eu tenho uma direção. Eu tenho que me reencontrar. Né? Porque eu sei que andar pelos extremos não é aconselhável. Então, a fé é a nossa busca. Por quê? Porque ela é uma ferramenta poderosa para realizações futuras, nesta vida e realizações futuras. Só complementando o Caetano, a fé nos dá serenidade também, né? Exatamente, nos dá tudo. Equilíbrio, tranquilidade. Ô Caetano, tudo bem, Caetano? Tudo bem, Paulinho, e aí, Bom, querido? Caetano, completando o que a Raquel acabou de falar, e completando a atualidade, e finalizando, pegando um pedaço da fé no final, falando de fé e de atualidades. Nós temos aí os Henri Cristos da vida, nós temos um cidadão nos Estados Unidos dizendo também que é a reencarnação de Jesus, já reencarnou todos os apóstolos nos Estados Unidos, e nós gostaria que você falasse um pouquinho dessa fé falsificada, ou dessa sensação, essa falsa sensação de fé à procura da salvação em uma só pessoa, não na reforma íntima, não em si mesmo. O engano, né? De novo, o engano. Porque o que é isso? São irmãos realmente no momento de desequilíbrio. Ora, momento de desequilíbrio. Né? E, como dizia Jesus, são cegos levando outros cegos para o barranco, não é verdade? Sempre existiu. Né? Jesus já alertava para isso, né? Para os falsos profetas, não é isso? O que são os falsos profetas? São irmãos iludidos, queridos. Irmãos realmente querendo holofotes. É isso aí que nós estamos comentando aqui. Irmãos querendo chamar a atenção. E usam realmente do nome de um ser da altura, da plenitude de Jesus, para o quê? Atrair atenção. Porque sabe que Jesus é um dos seres mais conhecidos do mundo, né?
outros usam Maria, então eles usam os apóstolos. Né? Então, o Espírito, inclusive, tem liberdade para isso, para atuar no desequilíbrio. Não há nenhuma força que vai falar, ó, chega e vai prendê-lo, vai, né? Não. Ele tem liberdade até para isso, para atuar no desequilíbrio. Mas chegará um momento em que ele vai reconhecer que isso é puro o quê? Desequilíbrio, loucura, né? E vai realmente buscar o equilíbrio novamente. Então, eu aconselho os irmãos a não se preocuparem em demasia com esses irmãos, e nem a combatê-los. Não é necessário. Por quê? Eles também estão se autocombatendo. Porque, como disse Jesus também, um dia toda a verdade se fará. Né? Toda a luz se fará. Então, realmente busquemos a verdade que nós estamos agora desconfiando, né? Já estamos vislumbrando, porque não temos, graças a Deus não temos nenhuma certeza, e é bom que não tenhamos, porque isso faz a gente continuar buscando, né? Pesquisando, estudando e buscando. Vamos perseguir essa luz, essa fresta de luz que já nos apresenta. E vamos buscar ampliar esse raio de luz em nós, não no outro. Cada um está buscando a sua própria luz, não é verdade? Esse trabalho não é individual. Ninguém pode converter ninguém, não é isso que a gente aprende? Não adianta, ninguém converte ninguém. Santo de casa não faz milagre, não é isso? Não tem esse ditado? Então, vamos cada um buscar acender a sua luz interior, e que a sua luz interior contamine os irmãos ao seu redor, os próximos, né? Mas que seja verdadeira, que não seja realmente como essas que estão embasadas no deslumbramento, no querer chamar realmente a atenção do mundo material, de novo, querer chamar, né? E aí sim, estaremos seguros e fortalecendo a nossa fé. Quer dizer, não queremos mais ilusões, né? Nós queremos realmente coisas que nos dê sustentação interna, não mais externa. É por aí. Quem mais quer falar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Opa, vamos lá. Será que a fé, o pessoal não está vendo mais como ponto de vista? Porque tem gente que fala sobre fé e acha que a fé, quando ele tem muita fé, nada de ruim vai acontecer com ele. Será que não é esse o grande problema? Aí acontece uma coisa ruim. Ah, não, Deus já não está me ajudando. Deus já não sei isso. Então, eu penso que, acho que o pessoal precisa explicar um pouquinho mais que a fé não vai nos tirar os obstáculos da vida. E as pessoas acho que veem por esse ponto. A pessoa está ali na frente falando, olha, eu tenho fé, mas ele não conta que eu tenho um irmão deficiente, eu tenho um irmão viciado, eu estou passando por isso, mas continuo com a fé. Eu acho que as pessoas estão pregando a fé muito como só coisa boa. A fé, eu não acontece nada, eu não sofro acidente. Será que não é isso que está deixando as pessoas com menos fé? É uma interpretação. Fé realmente é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta em que nós nos apoiamos, né? Para realmente conquistar, fazer, realizar. É isso que está dizendo o texto, né? Então, realmente, a fé, como a fé de fora, a fé externa, essa fé que você está se referindo, a fé religiosa puramente, sem uma base de sustentação, ela realmente é frágil. E realmente ela não vai realmente te livrar das atribulações. Ela vai te dar condições para você suportar as atribulações. Esse é o verdadeiro papel da fé. Perfeito? Por isso que a gente busca conhecimento. E a fé tem que ser baseada no conhecimento, porque senão ela é vazia. Se você não tem conhecimento de que realmente as coisas são assim, que existe uma vida espiritual, que existe um Pai amoroso, misericordioso, que existe irmãos espirituais que velam por nós, onde está baseada a tua fé? É isso que faz com que, bom, eu não vou temer as dificuldades, porque eu tenho esse sentimento em mim, que eu não estou sozinho. E que as dificuldades são sim, são instrumentos para o meu crescimento espiritual. Não são azares, não são, não são coisas, castigos. Não existe castigo, não são castigos. Não, são coisas que eu tenho que superar, que eu tenho que desenvolver enquanto espírito imortal. É só isso. Isso me dá tranquilidade e eu volto para o equilíbrio. Porque o contrário disso seria o desespero, não é verdade? Puxa, Deus desesperou, Deus me abandonou, o que aconteceu? Não, isso é desespero. Não, eu volto para o equilíbrio. Eu sou um filho de Deus, que realmente sou devedor da lei ainda, me reconheço devedor, né? Necessitado da misericórdia divina. E isso fortalece a tua fé. E a fé te traz tranquilidade, não te livra de nada. Tá?
E já disse Jesus, cada um siga-me, né? Pega a sua cruz e siga-me. Quem mais? Quer fazer alguma pergunta? Exatamente. É isso, né? É isso. Queridos, Não tem problema, o Caetano fica até quarta-feira de cinza com quarta-feira. nós aqui, entendeu? Vocês podem passar todo dia que ele vai estar aqui com a gente. o importante é realmente buscar a verdade, queridos. Não querer mais se iludir com filosofias vãs ou coisas fáceis. Vamos buscar a verdade em Jesus. A ferramenta está lá, o Evangelho de Jesus, tá bom? Aqui lá é o roteiro, perfeito? Paz a todos. Bom domingo. Bom carnaval. Valeu. Bom, pessoal, agora vamos para outra parte do nosso estudo. Vamos nos voltando de novo para dentro desta sala, agradecendo a Deus, nosso mestre e amigo, aos nossos companheiros, pela sustentação, pelo amparo. E vamos pedindo essas vibrações positivas, que essas vibrações transbordem para os nossos amigos mais necessitados, nossos irmãozinhos, aos moradores de rua, aos que estão precisando de amparo, de amor. E assim, nesse momento tranquilo, sereno, com muita fé, com muita consciência de tudo, vamos agradecer por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.